Graça e paz, irmãos. Amém. Louvado seja Deus, né? Nós já louvamos 2 vezes falando sobre ouvir a voz do Senhor, né? E Deus, Ele fala através da sua palavra. Queria chamar o pastor Luciano aqui para nós orarmos, agradecendo pela vida dele. O pastor Luciano que vai ministrar, né? Eu disse que um pastor Luciano é bom, né? 2 pastor Luciano é melhor. Não é? Então nós vamos orar, pedir que os irmãos estendam suas mãos sobre a vida dele. Senhor Deus, nós oramos agradecendo pela vida do teu servo. Senhor, porque ele já é abençoado. Quando nós nos rendemos ao Senhor, a bênção do Senhor já está sobre nós. Mas que o Senhor possa dirigir a mente dele. Senhor, que nada, Senhor, seja perdido. O coração dele seja inspirado por Ti nessa noite. E o nosso coração também seja aberto. Que o Senhor possa nos alcançar por Tua graça. E tudo aquilo que possa impedir de recebermos do Senhor, seja repreendido em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Eu cumprimento a todos com a graça do Senhor Jesus. Eu sei que os irmãos estão bem, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Quem concorda comigo? Verdade? O Senhor tem te ajudado, então graças a Deus. Queridos, hoje eu fui convidado aqui para estar pregando para vocês, ou trazendo uma mensagem para vocês, sobre fé e sobre finanças, tá? Aliás, são 2 assuntos que, quando a gente fala de Deus, não podem andar separados, tá? Em primeiro lugar, a minha fé, perdoe. Os irmãos sabem por que Moisés foi substituído por Josué? Alguém tem ideia por que Deus substituiu Moisés por Josué? Eu vou explicar. Josué estava chato, ranzinza, nervosinho, fazia só coisa errada, reclamava demais. E Deus falou assim: eu vou te tirar e vou mandar Josué no seu lugar, porque eu já não estou aguentando o seu gênio. Então tenham paciência comigo, irmãos, tá bom? Eu sou velhinho, tenho 66 anos, posso gaguejar um pouco, posso tremer, mas eu confesso aos irmãos que eu sou um pastor ainda, desde a minha conversão, eu sou um pastor chorão. Eu choro na presença de Deus. E eu não suporto ver uma alma, muitas vezes, necessitando de uma palavra, e eu não ter essa palavra para dar. Então eu vou estar sempre pronto para falar do amor de Deus para alguém. E assim somos todos nós, amém? Então, entrando no nosso tema de fé, que eu acho que é um dos temas mais importantes, eu não vejo um cristão andando sem fé. Nós sabemos e conhecemos o que é fé. Já lemos Hebreus capítulo 11, versículo 1, e nós entendemos o que é. Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Tudo isso nós sabemos. Agora eu queria deixar algo para os irmãos. Me perdoe se eu estou tremendo um pouquinho, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande de representar o Senhor diante de tanta alma bonita que está aqui na minha frente. Então é o seguinte, eu queria deixar algumas perguntas para os irmãos, para pensar a respeito da sua fé, como eu tenho pensado na minha fé, e como todos nós cristãos devemos pensar na nossa fé. O que a nossa fé traz? Então a primeira pergunta que eu quero fazer, eu vou virar aqui, para poder ler. A primeira pergunta que eu quero fazer para os irmãos é o seguinte: em se tratando de fé, lembrando do que foi falado lá na última quinta-feira que nós tivemos aqui, a quinta posição que o pastor deu, um homem de verdade, ele traz segurança. Acho que todo mundo marcou isso. Isso marcou mais na minha vida. Então a sua fé é uma pergunta que você tem que fazer todo dia. A sua fé, ela te traz uma real segurança. Você é seguro na sua fé? Você se sente seguro nessa fé que você professa?
A segunda pergunta que eu quero fazer, a maioria é casado aqui, não é? Ok, a sua fé serve de exemplo para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus parentes? A sua fé pode dar exemplo para eles, para que eles tenham uma vida em Cristo, através do seu exemplo? Porque às vezes, irmãos, não é pelo pregar, não é pelo falar, mas é pelo testemunho que nós apresentamos o Cristo que está na nossa vida. A sua fé dá bom testemunho aonde você vai? No trabalho, na escola. A sua fé dá um bom testemunho? Isso é uma coisa que não precisa responder, mas se você responda para você mesmo. A sua fé pode te salvar realmente de todas as circunstâncias que você está vivendo? Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. E o que mais nós precisamos nesse mundo é da nossa fé. É estar firmados, fundamentados na palavra. Estar firmes com Cristo. Porque, irmãos, qualquer bobeira que a gente der, a gente se desvia da fé. Esse mundo, ele oferece tantas coisas e nós vamos entrar, e um dos principais temas aqui como finanças, é um dos canais que mais tem desviado homens de fé, que tem prejudicado lares, que tem trazido desconforto para muitas pessoas. Então, se a sua fé, ela pode te salvar, não em Cristo, porque nós sabemos que essa salvação foi conquistada por Ele na cruz, e nós recebemos sem merecer essa graça. Mas eu estou falando da tua fé em Cristo. Ela te ajuda no dia a dia, ela te ajuda a ser melhor, ela te ajuda a compreender as coisas do Espírito, a compreender as coisas naturais. Afinal, Jesus é a luz do mundo. E se nós estamos nele, essa luz tem que funcionar na nossa vida. Tem que esclarecer o nosso dia a dia. Tem que nos habilitar para viver no mundo maligno. Um mundo que está virando de cabeça para baixo. Onde o homem está se perdendo, onde a mulher está se perdendo. Vocês viram ou ouviram falar daquele show da Madonna? Aonde o mundo está querendo transitar. E nós, como igreja, incomodamos, porque nós somos a luz do mundo. Porque nós entramos em Cristo, e se Ele é luz, também seremos luz. Mas eu confesso que alguns irmãos precisam entender o que é ser luz. O que é andar na luz. Alguns gostam de estudar, de fazer teologia, e alguns gostam de se dizer arminiano, outros calvinistas, mas eu prefiro dizer que eu sou cristão, fragmentado de Cristo. Porque a minha fé está nele, nem em Calvino, nem em Armínio, em ninguém, a minha fé está nele. É lógico que esses estudiosos trouxeram coisas importantes para nós, mas não tem ninguém que trouxe a coisa mais importante para nós do que Jesus. Ele trouxe vida e vida com abundância. Ele trouxe a graça. A graça nada mais é do que a habilitação de um pecador a entrar no lugar santíssimo. E a minha fé é a porta para isso. Eu coloquei uns textos aqui, mas eu tenho por costume de fazer toda a minha planificação, de falar, mas eu deixo com o Senhor. Senhor, se o Senhor quiser mudar, pode mudar. Porque vocês são a igreja do Senhor. E quem quer que ouça o que o Espírito diz a essas igrejas que estão reunidas aqui. Eu creio que Jesus está aqui, porque 2 ou 3 estariam aqui falando das coisas de Deus e Jesus estaria conosco. A Bíblia diz isso, não diz? Então a tua fé, ou será que nós temos uma síndrome de Pedrão? Lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 16, Jesus indaga seus discípulos, perguntando para ele: olha, eu sei o que o mundo está dizendo de mim.
O mundo não me interessa, porque eu sei o que eles vão falar, eles não me conhecem. Mas eu quero saber, vocês que estão andando comigo, vocês que me conhecem, o que vocês estão dizendo de mim? Pedrão chegou e falou assim: tu és o Filho do Deus Altíssimo, o Cristo de Deus. Falou bonito, mas logo em seguida ele teve que ser repreendido por Jesus, a ponto de falar: Jesus, não vou deixar você morrer, não vai acontecer nada com você, eu vou te proteger. Ele falou: para trás de mim, Satanás. Então o que eu vejo é que muitas vezes a nossa fé, ela está abundante em alguns momentos, em outros momentos tem que ser repreendida por Deus. Porque a nossa fé muda de estado, dependendo da circunstância que eu estou vivendo. Irmãos, quando eu estou vivendo momentos maravilhosos na minha vida, e eu sou cristão, glória a Deus, aleluia, louvado seja. Mas quando as adversidades vêm, quando o problema vem, a minha fé é colocada em prova. Aí eu vou falar que nem João Batista. Vai perguntar se esse mesmo é o Cristo que está em mim. Então a nossa fé, ela precisa ser bem fundamentada. Por quê? Porque não adianta falar bonito. A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja. Oh, glória. Aleluia, irmão. Oh, profeta, como é que você está? Mas na hora que você precisa exercer a sua fé mesmo, você dá uma descambada, porque ela não está tão bem fundamentada assim. Então essas perguntas, elas são críticas, mas a gente tem que fazer para nós mesmos todos os dias. Será que essa fé que eu professo está bem fundamentada mesmo? Será que essa fé aqui, ela me garante? Será que essa fé pode suportar os males desse mundo? Porque às vezes, irmãos, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Às vezes a gente, como cristão, a gente bobeia. Desculpa o linguajar, mas a gente bobeia. A gente está tão seguro que, por estar frequentando uma igreja, por ser membro de uma igreja, talvez um diácono, um pastor, um presbítero, ou seja lá o que for, eu estou seguro. Só que quando eu olho para dentro de mim, eu encontro um homem falho, um homem cheio de problemas. E muitas vezes, irmãos, a gente transfere o nosso eu para a palavra de Deus. É onde as coisas complicam. Então, essas perguntas a gente tem que fazer mesmo. Quando a gente lê o versículo, eu não sei a versão de vocês, mas a minha versão começa: ora, a fé é o firme fundamento. Não sei se a sua versão começa assim. Irmãos, pega a visão. Ora. Eu nunca vi um homem que diz ter fé e não consegue orar. A igreja é baseada em oração. A oração é a raiz do cristianismo. E a igreja deixou de orar. A igreja deixou de orar porque a oração traz intimidade com Deus. Em Apocalipse 3:20, nós temos uma passagem que diz assim, Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, me convidar para entrar, eu entrarei com ele, e ele ceará comigo e eu com ele. Deixa eu perguntar uma coisa, irmão. Quando você vai para o trabalho e você passa por um problema, como é que fica Jesus na sua situação? Ele fica do lado de fora batendo na porta, falando para você: deixa eu entrar, deixa eu te ajudar, deixa eu estar com você nessa situação, deixa eu te mostrar o caminho, deixa eu te mostrar a verdade que está em tudo isso. Porque é muito fácil a gente recitar versículos o tempo todo. Mas a gente tem que pôr em prova a nossa própria fé e dizer para si mesmo: eu me garanto nessa fé que eu tenho, porque eu sei em quem tenho crido.
E eu sei que Ele está se levantando no meu problema. Então, quando você está sofrendo uma enfermidade, será que Jesus fica do lado de fora batendo? Deixa eu entrar nesse seu problema. Filho, eu estou aqui, deixa eu entrar. Você não está deixando eu entrar, você está resolvendo da sua maneira. Você está querendo fazer do seu jeito. Não, deixa eu entrar para ser com você, com você, nesse seu problema, nessa situação. Isso é fé, irmãos. A fé, ela compartilha a comunhão com Deus. A fé te ensina que Deus não pode ser esquecido em momento algum. Todos os dias nós morremos e nós nascemos. Eu vou me deitar, é como se eu tivesse morrido, e logo de manhã eu ressurjo, volto à luz. Então eu acordo e vou para o meu trabalho. De que maneira eu vou fazer isso? Se a minha fé existe, ela vai levar Jesus em todas as situações. Jesus morreu por nós. Será que nós morreríamos por Jesus em todas as situações que nós vivemos? Será que o problema que eu estou enfrentando é maior do que esse Jesus que eu professo ter fé nele? Será que eu estou trabalhando bem a minha fé? Será que eu estou fazendo com que essa fé seja fundamentada realmente naquilo que eu estou esperando? Irmãos, quem a gente está esperando? O que o crente, o cristão espera, se não Cristo voltar? Ou você espera alguma coisa desse mundo ainda? Será que nós estamos esperando alguma coisa que esse mundo nos dê, alguma coisa que Cristo não possa nos dar? Então, se fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é o firme fundamento da minha esperança de que Jesus volte e me leve para o céu. Em aviação, nós conhecemos dois termos em inglês que chama Hope Lack e Drop Life. Tem alguém aqui que voa, que é comandante de avião? Não? Hope Lack significa ausência de esperança. E Drop Life é largar a vida. Quando um engenheiro de voo, quando um comandante de avião tem uma pane no avião, ele tem problemas na aeronave, e essa aeronave começa então a sucumbir, começa a ter problemas, ela não se sustenta no ar. Então ele esgota todo o conhecimento dele. Só que chega um momento que depois de esgotar todo o seu conhecimento, ele entra em Hope Lack. E o que é isso? Ausência de esperança. Não consigo manter esse avião no ar. Aí o que ele faz? Entra em Drop Life, larga a vida na situação que ele está vivendo. Acabou. Não tem esperança, acabou a vida. Conjecturando. O avião é a sua vida. E você é o comandante dessa aeronave. E você está voando. Mas a vida, ela traz ventos fortes, ela traz problemas, ela traz complicações. E o que acontece com você? Chega um momento que, mesmo sendo cristão, estando na igreja, ouvindo louvores, ouvindo pregações, você começa a ter ausência de esperança. Só que tem uma coisa que o cristão tem de bom. Quando ele entra em Drop Life, ou seja, ele larga a vida nas mãos de Jesus. O seu avião, Jesus estava do lado de fora batendo, dizendo, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Quando ele entra e você permite que ele entre na sua vida, ele fala, eu sou Jesus, seu copiloto. Daqui por diante você não está sozinho. Agora eu e você somos um. E a sua vida, então começa a ser... continua sendo comandada por você, você continua sendo comandante, só que você tem um copiloto que entende tudo, sabe de tudo e tem poder para te ajudar em qualquer situação de desespero. O que você faz? Você sente segurança, a tua esperança volta, porque você sabe que a pessoa que está com você pode todas as coisas. Então você
chama isso de fé. Quando você ainda continua comandando a sua vida, mas existe alguém que está com você, que está dentro de você, não vivo eu, mas Cristo vive dentro de mim, que agora está auxiliando você no seu voo. E quero mais. Eu quero mais, Senhor. Esse voo, como vai ser? Ele falou, filho, deixa eu falar uma coisa para você. Vai vir os ventos, vão vir os ventos, vai vir a turbulência, o negócio vai pegar, vai ter chuva no caminho, mas eu te garanto, teu avião não cai. Quando a gente está com Jesus, a gente não cai. Por que a gente vê gente caindo? Você lembra aquela passagem? José e Maria foram lá, né, nas festas, e de repente Jesus se perdeu e eles ficaram desesperados. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Irmãos, quantos crentes estão perdendo Jesus no caminho da igreja? Então a nossa fé não permite isso. A nossa fé, ela tem que ser bem fundamentada para que o Cristo continue sempre vivo. Eu não creio num Cristo morto. Aquele Cristo não tem mais. Eu creio no Cristo ressurreto, o leão da tribo de Judá, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que comanda a minha vida. Agora que ele está, e outra, ele permite que seu avião tenha pane, que é a sua vida, né? Ele permite, sabe por quê? Porque o que você tem que fazer, ele jamais vai fazer por você. Mas ele vai dizer, eu vou passar isso com você. Então deixa eu entrar na sua situação. Deixa eu entrar aqui do seu lado, ficar do seu lado. E pergunta para mim, o que eu tenho que fazer? Jesus vai falar assim, olha, leia o manual de instruções. Nenhum comandante de avião pode andar sem o seu manual de instruções. Queridos, a nossa fé, ela tem que ser embasada em coisas verdadeiras. E a única verdade que eu conheço é Cristo. Ele fala que Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ok. Eu tinha mais coisas para falar de fé, mas eu não quero adiantar muito no tempo. Então essa segurança de estarmos em Cristo, sabendo que todas as coisas são possíveis ao que crê, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu tenho que ser seguro na minha fé. Eu não creio em Deus pelo que Ele dá, eu creio em Deus pelo que Ele é. Quem é Deus? Deus é aquele que, antes mesmo que eu fosse formado no ventre da minha mãe, Ele me chamou pelo meu nome. Esse é Deus. Deus é alguém que me conhece muito mais do que eu possa imaginar. Ele viu os meus ossos em formação. Já pensou que bacana? Já pensou que história de amor? Você sendo formado no ventre da sua mãe e Deus já te chamando pelo teu nome? É uma história de amor, irmão. Esse Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não poupou nada, nem o seu Filho, para que a gente tivesse a vida eterna. Seu avião não cai mais, você vai voar eternamente. Se você crer, você vai ser salvo. Agora, se a sua fé é bem fundamentada, você crendo, será salvo tu e a tua casa, porque você vai servir de exemplo. A tua fé vai servir de exemplo para os teus. Então você vai arrastar essas pessoas nas suas pisaduras. As pessoas vão andar pelo que você é, não pelo que você tem. Então fé, eu acho que está bem fundamentado, né? O problema não é Deus, o problema somos nós. Como é que eu posso esperar um bom resultado, mesmo eu sendo cristão, se eu sou falho? É lógico que muitas vezes o resultado não vai ser bom, porque eu interfiro nas ações de Deus muitas vezes. Mesmo dizendo que eu tenho fé, mesmo dizendo que eu sou cristão, mesmo que eu sou dizendo que eu sou dele, muitas vezes eu interfiro. Consciente ou inconscientemente a gente faz isso.
E é na hora que a gente tem que bater no peito e falar: Senhor, pequei contra ti, contra o céu, eu errei. E uma das coisas que mais te relaciona com Deus é quando você reconhece a necessidade de tê-lo acima de qualquer coisa. Lembra do primeiro mandamento? Ama teu Deus sobre todas as... Que coisa é essa, irmão? Até esposa, filhos e... Quem você ama mais? O seu filho ou a Deus? Eu amo muito a Deus por causa dos meus filhos, porque foi Deus que me deu os meus filhos. É Deus que cuida dos meus filhos, porque não são meus filhos, são dele. E eu tenho que entender isso. Agora vamos entrar em finanças, para não prolongar muito. Eu acho que todos nós já entendemos aonde a nossa fé tem que ser firmada. E a fé está atrelada às nossas finanças. Quando eu falo de finanças, eu vou entrar em algo que mexe muito com qualquer um de nós. Irmão, ter dinheiro é bom? É bom ou não é? Lógico que é bom. O dinheiro traz felicidade? Não. Traz felicidade? Não. Mas te deixa feliz porque ele te ajuda a realizar os seus sonhos, realizar os seus anseios, as suas vontades. Então o dinheiro hoje é a moeda de troca. Sem dinheiro ninguém compra nada, certo? Então o dinheiro é bom. Então ele é bom desde que eu não coloque o coração nele, porque quando eu coloco o coração nele, de bom ele passa a péssimo. O dinheiro, ele faz com que a gente se sinta tranquilo como homem, como varão da casa. Eu vou dar um breve relato aqui da minha vida. Quem me conhece hoje não sabe pelas coisas que eu já passei na vida. Houve uma época na minha vida, irmãos, que eu não tinha o que comer. Sabe aquela geladeira, quando você vai comprar a geladeira, ela está lá na loja, que você abre, ela acende a luzinha, mas não tem nada? A minha geladeira era assim. Ela estava ligada, mas não tinha nada. Aliás, tinha uma jarra de água. Ok, meu filho era pequenininho e eu e a minha esposa passávamos por grandes problemas financeiros. E houve uma época que ele bebê, ele com 6, 7, 8 meses, a gente fazia arroz e ovo, esperava ele comer o que ele queria, o que sobrava eu e minha esposa dividíamos. A minha esposa andou pelo menos uns 10 anos com a mesma roupa de jovem. E eu andava com um terno surradinho de jovem também. Terno que eu usava para ir em festa. Aquelas gravatas, sabe que o nó é maior que o pescoço? E ela vinha até aqui. E o interessante é que, quando nós orávamos a Deus, nós tínhamos no nosso coração que, apesar da dificuldade que a gente estava passando, nós tínhamos que ser gratos. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa saúde não estava abalada. Porque o homem entra em drop life, ele começa a largar a vida, o aviãozinho dele começa a entrar em pane por falta de dinheiro. Aí o que ele começa? Ele começa a confundir as coisas. E o pior não é isso, que o cara tem olhos. E os olhos é a candeia do corpo. E ele começa a ver as pessoas, como no Salmo de Asaf, mas Senhor, está vendo, o cara é isso, o cara é aquilo, não vou falar nomes, mas o cara faz isso, pratica aquilo, e eu que te sirvo, Senhor, estou passando por essa necessidade. Aí você começa a ficar em hopelec, né? Com ausência de esperança, porque Deus não te responde. E Deus não precisa responder, irmãos. Você lembra de Paulo? Senhor, não tenho espinho na carne, a minha graça te basta, anda. Não deu resposta para ele, nem curou, ou nem resolveu. E muitas vezes Deus não vai resolver a nossa vida.
porque Ele está do lado, Ele está com você, Ele te ama, Ele é teu Deus, Ele pode tudo, dono do ouro e da prata, mas Ele vai fazer você crescer naquela situação, porque Deus usa todas as situações que nós passamos para nos fortalecer, para nos ajudar, para enxergarmos melhor a vida, para enxergarmos melhor a nossa situação. Agora, o interessante é que a minha esposa, nessa época que nós não tínhamos dinheiro para nada, e a gente ficava feliz, pastor, sabe, quando um vizinho convidava a gente para jantar, hoje tem festa no AP, porque convidava a gente para jantar ali, vou levar meu filho, eu não tinha ainda o segundo, vou levar meu filho vai comer alguma coisa, e eu também. Eu lembro uma vez que sobrou um dinheirinho, eu corri lá no Esfirra, lá da Imigrantes, irmãos, e eu consegui comprar umas esfirras, uma cafta. Cheguei em casa, comi tanto, fui parar no hospital. Tem isso também, que Deus não admite a gula. Então, veja bem, por que Deus permitia tudo isso na minha vida? Ele estava me preparando para algo. Não tem como Deus ficar sem trabalhar na tua vida para aquilo que você está pedindo ou aquilo que você está almejando. Se você almeja alguma coisa, se você tem um sonho, Deus tem que te preparar para receber, porque às vezes o sonho cai na sua mão e você não está preparado, você joga fora. É interessante que eu trabalhava com meu pai nessa época, e eu acho que o cara que ganhava menos na empresa era eu. Pai duro. Mas eu estava falando para o pastor que eu agradeço a Deus, que na dificuldade Deus me ensinou muitas coisas. Só que tinha uma coisa que eu e minha esposa tínhamos. Nós orávamos. O versículo 11, no capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, começa assim, ora. É um advérbio de momento, mas ora, irmão, pega a visão, ora. Não importa, ora, chora, clama, fica nos pés de Deus. Porque vai chegar uma hora que Deus vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. Mas para que elas aconteçam, é necessário que você seja preparado para isso. Você já pensou se Deus te dá uma fortuna hoje, na sua mão, o que acontece? Vamos falar do cego? Senhor, quero ver. Jesus falou assim, você quer ver? Quero. Não está na Bíblia, hein, irmãos? Senhor, eu quero ver. Jesus falou, tá bom. Abriu os olhos dele e falou, tá vendo. Ao invés de ele olhar para Jesus, a primeira coisa que estava na frente dele, olhar para Jesus, impactar o coração dele e falar assim, eu te amo, quero ficar do seu lado porque agora eu te vejo. Eu acho que ele olhou para o mundo, ele olhou para as coisas, talvez passou uma loirinha ali. Agora eu vejo. Então os olhos é a candeia do corpo. E muitas vezes o cristão está na igreja, pedindo a Deus alguma coisa, mas ele está de olho nas coisas que os outros têm. E isso vai de encontro à sua fé. Como pode um homem de fé perceber o que os outros têm e não olhar para si mesmo? Então, muitas vezes as finanças da gente, elas não são bem trabalhadas porque nós não vigiamos, irmãos. Você quer ver uma coisa interessante? Eu, quando era molecão, que eu era casado de novo, tinha um senhor, a gente chamava ele de Tatu, porque ele era pequenininho, e ele era da Ilha da Fantasia para nós, porque ele trazia uma mala cheia de coisa de bugiganga do Paraguai. E aquilo crescia os olhos da gente. Eu não tinha dinheiro, irmãos, mas eu queria, e olhava para aquilo e falava, ainda vou ter isso. E eu me dizia um homem de fé, e não percebia aonde eu estava colocando a minha fé. O problema não é você ter ou não ter a fé, o problema é onde você coloca a sua fé.
De que maneira você trata a sua fé? E de que maneira você tratar a sua fé, é assim que você vai tratar as suas finanças. Eu comprei um rádio, um PX na época, que ficou 20 anos no meu armário e eu nunca usei. Você já ouviu falar que a Bíblia fala de saco furado? Isso é saco furado. Isso é jogar dinheiro fora. Você sabe por que a China é a maior economia do mundo? Porque eles valorizam centavos. E aqui nós jogamos moedas fora. Porque atrapalha no bolso. Uma das coisas mais interessantes que eu vejo, muitas vezes, com os filhos da luz, é que eles não percebem, nós não percebemos as redes que são lançadas para nós. Por exemplo, Black Friday. Já ouviu falar de Black Friday? Quem já comprou no Black Friday aqui? É tentador, não é? A tradução de Black Friday é sexta-feira preta. Ela veio dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estava com o comércio no vermelho. Então eles inventaram o Black Friday para sair do vermelho. E chamaram de sexta-feira preta. Certo? Onde eles vão colocar as contas no positivo. Para mim deveria ser sexta-feira azul e não preta. Sai do vermelho, vai para o azul. Não, mas eles colocaram preta. Não me aprofundei por quê. Mas olha só, o Black Friday é interessante. Black Friday normalmente acontece em novembro. Certo? Em setembro eles já aumentam o preço, levam lá em cima. Quando chega em novembro, eles jogam o preço lá, 50% mais barato, e é Black Friday, 10 vezes sem juros, aleluia, glória a Deus, vou comprar. Outra coisa é o cartão de crédito, que o banco te dá. Olha, estou te dando um cartão de 10 mil reais de limite. É seu nada, o dinheiro é dele. Você vai usar o dinheiro dele e vai pagar os juros para ele. Os juros, normalmente, num cartão de crédito, vai de 50% a 450%, e o cara vai lá e compra em 10 vezes sem juros. Aí não consegue pagar, entra no rotativo, o que acontece? E nós estamos sendo saqueados, nos dizendo filhos da luz, cristãos. Eu tinha uma prática, quando eu aprendi de Deus, quando eu apanhei, viu gente? Eu apanhei bastante de Deus. Foi Paulo que falou, né, que o diabo esbofeteava a cara dele, não é isso? A minha foi Deus mesmo. Tinha hora que Deus tinha que esbofetear a minha cara porque eu não aprendia. Eu era teimoso. E não era velho, hein? Então acontece o seguinte, o que eu fazia? Eu comprava no cartão de crédito, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, as dívidas anteriores, achava que aquela dívida era nova. Aleluia! Quando o cartão batia, não aguentava. Falei, esqueci daquilo, esqueci daquele outro. O que acontecia? Entrava no rotativo. Aí o diabo lá na mesa do gerente falava assim, pegamos o cara. Aí, ó. Filho da luz aí, ó. Ficou ceguinho nessa compra aí, ó. Tá vendo? Aí depois ele vai lá na igreja, pastor, ora por mim, o diabo me pegou. Não foi o diabo da tua ansiedade, o diabo da vontade de comprar o que você não precisa, e com o dinheiro que você não tem. Então, muitas vezes, irmãos, a gente erra, a gente peca, por não se aperceber de que Jesus está no nosso lado e falar, meu irmão, deixa eu entrar nessa situação aí sua. Você vai comprar? E Jesus vai te dar um caminho, não é isso aí não vai fazer isso não. O que falta para nós? Oração, falta comunhão com Deus. Eu lembro que a minha esposa, houve uma época, pastor, que eu e minha esposa não sabíamos o que era aquele revestimento de parede, que fica todo rabiscadinho, como é que chama? Grafiato. Estava saindo estava começando aquele negócio de grafiato. Eu e minha esposa fomos fazer uma parede de um prédio para poder pegar um dinheiro. Eu tinha 2 empregos, eu trabalhava. Então, o que aconteceu comigo? Nas minhas orações, Deus falou assim, persevera. Se controla e persevera.
se controla e persevera. Oh, Senhor, mas aquelas dívidas, não foi eu que fiz, foi você. Então não pede para mim. Foi você que fez, agora você aguenta. Então, irmãos, nós temos que agradecer a Deus, porque Ele está aqui para nos ensinar. Muitas vezes o pastor, ele prega, você não sabe o que um pastor serve, o que ele sofre muitas vezes para levar uma mensagem para a igreja. Às vezes ele paga um preço alto, ele fica de madrugada, e ele lê e fala, Senhor, mas não estou achando que é isso, ele leva aqui, leva lá, porque a igreja precisa comer, precisa se alimentar, precisa ser cuidada, precisa ser restaurada. Nós somos pecadores, nós erramos, nós somos falhos. E as nossas finanças é um resultado das nossas falhas. Então nós precisamos colocar os pés no chão e dizer, antes de comprar, Senhor, abre a minha mente e o meu coração para isso que eu estou tentando fazer. Se for bom aos teus olhos, que eu siga em frente. A Bíblia não diz que você planeja o teu caminho e depois Deus dirige os seus passos, os seus pés? Aliás, Ele não é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho? De quem eu preciso, irmão? Eu não preciso de Deus para me iluminar o caminho, para me dar certeza das coisas que eu vou fazer? Porque senão o meu cristianismo é falho. Não adianta eu frequentar um banco numa igreja se eu não mudo, se eu não reconheço, se eu não me arrependo, se eu tomo as minhas decisões e Jesus fica do lado de fora batendo, ei cara, você não vai me botar nessa situação, você não vai me convidar para entrar nisso. E às vezes a gente toma, sabe, as nossas decisões e depois quebra a cabeça, aí a gente vai orar, não tem nem força para orar. Quem já sentiu isso, que não tem nem força para orar às vezes? Você vai orar, dá sono, você vai orar, fica pesado. Por quê? Porque não tem o que falar diante de Deus. Você sabe disso. Como eu posso ter um Deus tão perfeito, tão maravilhoso, e não pensar que eu vou falhar, que eu vou arrumar problema para Deus, eu vou dar o problema. Por quê? Porque eu não observo os seus ensinamentos. Eu não entro de fato na sua palavra. Porque o versículo é simples. O versículo, ele está revelado. Pega Timóteo, no capítulo 6, versículo 10. Olha o que está escrito lá. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, de todos os problemas, de todas as situações críticas que você passa. Por quê? Porque muitos que colocaram o coração, cobiçaram o dinheiro, se desviaram da fé. Escuta, a palavra está falando de dinheiro. A palavra está falando de finanças. As finanças, quando elas estão desequilibradas na sua vida, você não tem nem força para orar. Você não tem nem cabeça para compreender o que está vindo de cima do púlpito. E às vezes você até vem armado dizendo, o pastor sabe a minha vida, por isso que ele está falando isso. Lê do engano, irmãos, é Deus que te conhece. Por mais que a gente ande com vocês, por mais que o pastor Luciano e o pastor Júlio ande com vocês no dia a dia, quem te conhece é Deus. Ele pode te conhecer em parte, mas Deus te conhece por inteiro. Antes mesmo que você fale, antes mesmo que você deseje, antes mesmo que você pense, Ele já sabe. Ele já sabe. E isso é pior. Por isso que eu tenho que, em oração, perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Agora é diferente, né? Não é Jesus perguntando para alguém que estava em dificuldade, o que você quer que eu te faça? Não, agora, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque eu não estou compreendendo. Eu estou numa situação. E é fácil, irmãos. As finanças é assim. Se você tem um desejo de comprar alguma coisa, louvável. Tem o desejo de comprar um carro novo, louvável. Todo mundo tem o direito de ter um carro novo. Tem ou não tem? Todo mundo tem o direito de ter alguma coisa que deseja. Tem ou não tem? Aliás, você vive nesse mundo, no mundo capitalista. Mas, só que tem uma coisa. Você tem que saber como trabalhar esse seu sonho.
Porque se você deixar a ansiedade, ela vai te comer e vai te colocar em risco. Vai colocar em risco também a tua fé, a tua comunhão com Deus. Então o que você deve fazer? Desejo comprar um carro novo. Quanto custa o carro novo? Vou pôr aqui uma razão só, R$1.000. Ok, tenho R$1.000? Não. Aí eu vou no mercado, eu pesquiso. Se eu financiar R$1.000, quantas parcelas eu posso fazer e quanto eu vou pagar de juros? Vou pagar tanto por mês, vou pagar 110 por mês, 10 de juros e R$100 da parcela. Qual seria a lógica? Eu não tenho dinheiro, posso comprar? Não. Você não tem o dinheiro, não pode comprar. E o que você faz? Joga o sonho fora? Não, também. Usa o caminho do raciocínio, porque Deus, Ele dá sabedoria para nós. Ele dá sabedoria a quem pede. Então o que eu vou fazer? Se em 10 vezes eu consigo pagar, e eu vou pagar os juros, o que eu faço? Eu vou guardar essas 10 parcelas com juros. E na hora que eu tiver o dinheiro na mão, eu chego lá e compro e peço desconto. Então, os juros que o banco ia me comer está no meu bolso e o desconto é um bônus. Eu não estou falando que isso você tem que fazer em tudo, mas quando você tem um sonho, quando você tem um desejo de fazer alguma coisa, você tem que lembrar em primeiro lugar que você é cristão e que você precisa levar à luz da palavra as tuas ansiedades. O que diz a palavra? Não andeis ansiosos por coisa. Se tem uma coisa que o crente mais é ansioso. Agora, ele não anseia pela volta de Jesus. Gente, quem quer morrer hoje? Jesus voltar para você hoje. A economia não está boa. Governo, problemas, caos mundial. Não há esperança das coisas melhorarem. Desemprego, pestes, guerras, mundo não melhora. Mas você quer morrer? Se você quiser morrer, você vem aqui na frente que eu oro por você, Deus leva já. Por favor, se habilitem quem quer morrer agora. É lógico que não vai levantar ninguém, porque a vida é boa. Com todos os problemas que a gente tem, a vida é boa. Mas com Jesus, ela se torna espetacular. Mesmo que o mundo ande no maligno, nós temos a certeza, nós temos a convicção de que as coisas vão andar segundo a vontade de Deus na minha vida. Então a vida é boa. Eu não preciso entrar em drop life, né, ficar chateado, ficar triste, magoado, ficar sem esperança. Porque Jesus é tudo para nós. Abraão, Deus deu Isaac. Não foi? Ele pediu, Deus deu Isaac. Moisés, terra prometida. Aos profetas a profecia. Moisés, ele deu a lei. E para nós, o que Deus deu? Ele deu tudo, irmão. Ele deu Jesus, Ele deu a graça. Ele permitiu que você se entrasse sem merecer nada. É assim, vem, você não merece, mas eu te acolho. O acolhimento de Deus é maravilhoso. Você tem um Deus do seu lado e muitas vezes você tem que entender que qualquer situação que você esteja passando, você tem que escutar Apocalipse 3:20, Jesus batendo. Não me deixa fora dessa situação, eu quero entrar. Eu quero compartilhar com você essa situação. Não vai entrando de cabeça nisso. Eu estou aqui para te ajudar, sou seu copiloto. Teu avião não pode cair. Agora, é lógico você ser o piloto do avião e você mesmo colocar o avião em risco e derrubar ele? Não tem lógica isso. E nem Deus vai permitir. Porque Ele vai fazer você enxergar a verdade. Finanças, irmãos,
Muitas vezes a gente fala de dízimo e oferta, fala assim, lá vem o pastor pedir dízimo e oferta. Ainda o pastor pede, a igreja pede. O mundo te cobra imposto, o mercado te tira dinheiro, o outro te rouba nisso, te rouba naquilo e você não fala nada. Mas a igreja pediu dinheiro, A gente inverte as coisas, a gente pensa errado muitas vezes, se dizendo filhos da luz. Qual o problema conosco? O que está acontecendo? Será que a nossa fé... Será que eu não estou com síndrome de Pedro? Uma hora falo uma coisa, outra hora falo outra. Será que essa síndrome de Pedro não me atingiu? Ou será que eu estou com síndrome de Adão? Quando Deus vem te indagar, falou, por que você fez isso? Não, foi aquele pastor lá, foi aquele irmãozinho, foi aquela mulher que o Senhor me deu. Por que a gente age desse jeito? Irmãos, no amor eu estou falando para vocês isso. Porque eu tenho certeza aqui que se você colocar tudo isso em prática, as suas finanças mudam. Eu não tenho que ensinar ninguém a aplicar dinheiro, porque primeiro para aplicar dinheiro nós temos que ter dinheiro. E outra, para aplicar dinheiro tem um gerente de banco que tem muito mais propriedade de qualquer um de nós para te ensinar a fazer isso. O que também não é ideal. Porque o gerente do banco, quando você fala, vou aplicar, ganhei aqui 10 mil reais, vou aplicar. O gerente fica tranquilo, fala, legal, porque eu vou trabalhar com o seu dinheiro, vou ter lucro no seu dinheiro e você vai continuar com o mesmo dinheirinho seu e a inflação vai estar comendo ele. Infelizmente é a grande verdade, irmãos. Então nós precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele morreu para nos salvar. Agora, Ele morreu para nos salvar de nós mesmos. Porque eu sou a pessoa responsável pelas minhas atitudes. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Não é Deus. Não inclua Deus nisso. As minhas escolhas. Uma coisa que eu fiz com a minha esposa, só para terminar aqui, irmãos. A minha esposa é uma mulher valorosa. O que eu sou hoje, o que eu tenho, o que eu faço, eu devo muito a ela. Porque ela, na hora que eu estava caindo, ela me levantou e falou assim, lembra do que Deus te falou, lembra do que você tem que fazer, leia a palavra. Então, é bom que ande dois juntos, sempre para que um quando cair, o outro levante. Não é assim que funciona? Você precisa estar com pessoas do lado que te edifiquem. Se tem um irmãozinho que está do seu lado murmurando, irmão, o tempo todo praguejando, você fala, irmão, dá licença, eu vou ficar no canto de lá, porque não dá. Porque ele pode contaminar a sua fé. Muitas vezes a gente sai da igreja, volta para casa, a gente assume outra postura, coloca outra máscara. Irmãos, nós temos que admitir que nós somos assim, porque nós somos falhos. É por isso que o cristão tem que orar o tempo todo. Porque a oração vai te linkar com Deus e com a vontade dEle. E a partir do momento que você começar a orar, você vai enriquecer o seu coração. Isso aqui é terra de Jezreel, só Deus pode plantar. Não deixa o mundo plantar no seu coração. As redes sociais estão aí, estão fazendo você consumir, porque elas jogam você numa tentação, começam a mostrar produtos, não só as redes sociais, a própria televisão. A televisão é um instrumento que você convida o diabo para sentar no sofá. Se você não souber usar a televisão, o diabo senta do seu lado no sofá, irmão, dentro da sua casa. E sabe quem controla o controle remoto? Somos nós. Então não adianta eu falar em finanças se eu não ando em retidão com Deus. Se eu não sou prudente, como a Bíblia me manda ser. Eu tenho que ser prudente. Eu tenho certeza que Deus quer mudar a nossa história de uma forma maravilhosa. Mas Ele precisa nos preparar. Toda vez que Deus está nos preparando, a gente dá uma escorregada, né? Pisa no tomate, dá um de jeitinho de lado, e Deus falou, opa, eu tenho que preparar ele melhor, porque ele não vai saber o que fazer. O que adianta Deus dar uma bênção para a gente, e a gente não saber o que fazer com essa bênção?
Uma outra coisa que acontece no mundo das finanças é o irmão olhar o que o outro tem. Isso é perigoso. Por que Deus abençoa aquela pessoa? Né? Estou incorrendo no Salmo de Asaf de novo. Senhor, eu estou olhando ali. Pô, Deus vai falar para você, você não tem que olhar para o outro, você tem que olhar para você. Endireita as tuas veredas, as tuas pisaduras. Uma das coisas que a gente precisa ter é sinceridade com a gente mesmo. Como é que eu administro a minha vida? De que maneira eu estou administrando a minha vida? É compatível com aquilo que eu recebo, com aquilo que eu tenho? É compatível com aquilo que eu posso ter? Irmãos, o trabalho não pode ser um saco furado, o trabalho é bênção de Deus. O homem viverá do suor do seu trabalho. Trabalho é bênção. Quantos hoje têm um emprego e estão murmurando no emprego que estão? E depois quer ser bem resolvido financeiramente? Como? Está fechando todas as portas. A minha esposa entregava as contas na mão dela. Entregava a conta do banco na mão dela. Mas ela sabia que o governo era meu. Até hoje, nós temos 50 anos de casado. Ela me pergunta, posso gastar isso? A nossa conta é conjunta. E eu falo para ela assim, claro que pode, você não precisa nem me perguntar. Falar, não foi assim que eu aprendi com você. Você tem o governo disso. Você é o homem da casa. E ela me lembra de uma coisa que eu quero derrubar, que eu mesmo criei. Então, irmão, as nossas finanças estão no nosso governo, o avião é nosso. Só que você tem alguém que pode te instruir de como manter esse avião no ar. É lógico que finanças não é só isso, tem muitas coisas para se falar. Você veja o caso de Salomão, vou terminar aqui, acho que já deu horário. O caso de Salomão. Salomão, na sua juventude, mulher, Cantares de Salomão, fazia umas comparações, né? Todo, né, cheio de hormônios, jovem, né? Aí ele fica um pouco mais experiente e você vai ler em Provérbios 7, ó, cuidado com a mulher alheia. Já está pensando diferente. Acho que ele aprendeu bastante, deve ter apanhado bastante, né? Aí ele pega, de Provérbios, ele fica mais velho e mais experiente, aí ele declara, é tudo vaidade. E o final é, o bom é temer a Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você está aqui hoje, não está? Você tem ciência de que você não pertence a esse lugar? Que você é um peregrino em terra alheia? Que você foi resgatado das trevas para ser levado para a luz? Que você vai ser tirado do contável e vai para o incontável, que é a vida eterna? E que Deus está preparando um lugar maravilhoso para nós, aonde os valores não serão como o desse mundo. Basta te dizer que as casas serão, lá em Apocalipse 21, fala que as casas serão de ouro. Sabe por que as casas serão de ouro? Porque ouro não vai ter mais esse valor, irmão, que a gente dá aqui embaixo. Ouro não vai ser mais valorizado, vai virar parede, vai virar piso. O que a gente valoriza demais hoje, para Deus não é nada. Sabe qual o valor que está em você? É Cristo. Você é a coisa mais preciosa que Deus veio resgatar. É esse valor que Ele quer ter na eternidade com Ele. Nós não podemos jogar fora, irmãos, essa oportunidade. Não podemos jogar fora. Nós somos cristãos, fragmentados em Cristo. Você quer ter uma vida financeira vitoriosa? Coloca o seu amor e o seu coração no lugar certo. Essas coisas são passageiras. Não vou levar.
Ter pouco dinheiro é ruim, mas ter muito dinheiro também é ruim. Tanto um como o outro pode se perder por causa do dinheiro. 1 Timóteo está dizendo isso. Seja pouco ou muito. Você já viu um rico precisar de Deus? Você já viu um cara que tem tudo, tem uma Ferrari na porta, tem isso, tem aquilo, fala assim, eu preciso de Deus. No entanto, aquele que não tem nada, ele fala, eu preciso de Deus, para entender como é que está a minha vida, me resgatar e tudo mais. Então, muitas vezes eu tenho que falar isso, tem crente que Deus tem que deixar com as finanças lá embaixo, porque pelo menos ele vem na igreja perguntar por quê. Porque se o cara ganha muito dinheiro, ele fala, tchau, Senhor. Vou pegar minha Ferrari agora. Então a gente inverte valores. Um bem mais precioso. Você é rico. Diga, eu sou rico. Repita, eu sou rico. Porque eu tenho o maior tesouro na minha vida, que é Jesus Cristo. E não há nada maior do que isso para você. E isso te basta. O resto é processo. É consequência. Você pensa que Deus não gostaria de dar uma fortuna para cada um de nós? Você acha que não? Quem acha que não? Levanta a mão. Eu acho que Deus gostaria de dar alguma coisa grandiosa para você. Agora a pergunta é, estou preparado para receber? Eu falo sempre que vou terminar, mas só essa aqui eu paro, tá, pastor? Prometo. Um pessoal da Batista, pastor amigo meu, né? Tinha um irmãozinho que ia todo dia de bicicleta. Botava na cestinha o filho e ia para a igrejinha, a mulher sentada ali no, não sei como é que chama aquele ferro da bicicleta, sentava ali, ele ia andando, oh, paz do Senhor, glória a Deus. Todos os dias, no mesmo horário, ele chegava na igreja. Isso é verídico, não é conversa não, tá? Porque esse pastor me contou, e eu vou falar por quê. Aí o irmãozinho ia para a igreja se reuniu e falou assim, vamos dar um fusquinha para ele, vamos dar um carrinho para ele. Todo mundo, aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, mas não deixamos de ser maus, tá? É o seguinte, quando eu vou fazer o bem a uma pessoa, deixa Jesus entrar, posso fazer? Porque às vezes Deus está tratando aquela pessoa e você entra no meio, né? Olha, o bom samaritano sou eu, Jesus, não é o senhor não. E deram para ele um fusquinha. E o irmão ficou todo contente com o fusquinha. Né? Um fusquinha todo caprichado. É lógico, você vai dar um presente, tem que ser. Né? Tem muitas vezes que tem uma campanha na igreja, o cara dá uma camisa que está rasgada, um chinelo que já foi usado. Né? Isso é descartar, não é beneficiar alguém. Então, o que aconteceu? Deram um fusquinha todo caprichado, bonitinho. Primeiro sábado, primeiro domingo, o irmão não apareceu na igreja. Cadê a bicicletinha? Não tinha mais. Cadê o irmão? Não veio. Aí ele aparece no outro domingo. Ô irmão, o que aconteceu? Você não veio domingo passado? Eu fui na praia, agora estou de carro, né? Eu fui para a praia, fui conhecer a praia, fui lá levar meus filhos e tal. Tudo bem. Chegou no outro domingo, não veio de novo. Ô irmão, o que aconteceu? Agora estou de carro, né? Meus parentes moram longe e o carro dá para viajar. Fui de carro para lá. E assim foi, sucessivamente. Até que o irmão desapareceu de vez da igreja. E esse pastor ajudou a comprar uma fusquinha. Ele me contou essa história. Então, muitas vezes a gente pensa que está fazendo bem para alguém e não está. A gente tem que deixar Jesus decidir o que tem que fazer com aquela vida. E às vezes aquela vida precisa ser tratada. Irmão, talvez você esteja aqui sendo tratado. Não desvalorize isso. Deixa Deus te tratar. Porque Ele tem algo melhor para fazer com você. Deus tem esperança também em você. Que você mude. Que você reconheça. Que você se transforme. Que você se arrependa de muitas coisas. Para te preparar para algo melhor. E eu louvo a Deus porque Ele nunca me deu fortunas, Ele nunca me deu nada que eu não pudesse suportar. Porque eu posso falar para você, se Ele me desse muitas coisas numa época que eu estava descabeçado, aí, com certeza, eu ia me perder.
Amém, irmãos? Então, não é questão de como aplicar o seu dinheiro, é questão de como você aplicar a sua vida em relação ao dinheiro. Deixa Jesus entrar em todas as situações da sua vida. Deixa Ele entrar no casamento. Quando você vai dar bronca no seu filho, deixa Jesus entrar. Você vai repreender sua esposa, deixa Jesus entrar. Você vai pedir conta lá no emprego, deixa Jesus entrar. Às vezes não é a hora. Tome cuidado com isso. Porque às vezes você pode pagar um preço que você não precisava pagar. E agora, não espere um anjo no fim do arco-íris, que é a aliança de Deus, com um pote de ouro, porque isso não vai vir. O homem tem que viver do suor do seu trabalho, e trabalho honesto. Tem muito crente fazendo rifa, compra um carro de 10 mil e vende por 60 mil reais na rifa. Ele pensa que ele está sendo inteligente, mas na verdade ele não está percebendo que ele está cometendo um grande pecado diante de Deus, a mentira, a desonestidade. Amém? Você pode ter cartão de crédito, mas tem que ser prudente no cartão de crédito. Afinal, você é um homem de fé. Aonde está fundamentada a sua fé? Amém, queridos? Amém? Vocês estão aí comigo, não? Estão todos aí? Quem dormiu aí? Quem estava bocejando aí? Pastor velho, é isso aí mesmo. Mas olha, no amor de Deus, eu quero fazer uma oração. Fique de pé. Pastor, se o senhor me permite, depois vem aqui dar a bênção apostólica, pastor. Eu quero orar com você, porque eu não posso enxergar outra coisa senão o amor de Deus pela sua vida. A gente também não consegue mensurar o amor de Deus sobre a nossa vida. Deus nos ama de uma forma incondicional, irmão. Não importa o que você é, o que você esteja passando, de que maneira, às vezes, você peca. Deus não quer que você peque, porque o pecado traz consequências. Ele te perdoa, mas as consequências do pecado vão ficar. Então Deus quer te livrar das ciladas desse mundo. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu tinha outros textos aqui, mas é aquela história, né? Deus fala o que quer, age como quer, faz o que quer, porque nós somos dele. Pertencemos ao mesmo Deus. Então eu quero que você curve a sua fronte, que você seja sincero diante de Deus agora, que você possa dizer a Ele, falar assim: Senhor, eu entendi o recado, Senhor, eu sei que em algumas coisas essa palavra falou comigo, e eu preciso mudar. Eu reconheço realmente que eu preciso ser transformado em algumas áreas da minha vida. Por isso, Deus, eu entrego hoje as minhas finanças diante do teu altar, dizendo: Pai, ó Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e entra nessa situação comigo. Senhor, eu quero que as finanças da minha vida sejam agora modificadas, em vez de desonra, para a honra. Que eu possa honrar o teu nome, Senhor, com as finanças e com a minha fé. Porque a minha fé tem sido, Senhor, falha, talvez, mas ela é verdadeira diante do Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu entendo que eu preciso confessar todos os dias o teu Cristo. Eu preciso confessar, Senhor, que eu preciso me arrepender, que eu preciso estar na tua presença. Deus, eu entendo que as minhas falhas não são nada para ti, mas o Senhor quer aproveitar as minhas falhas para fazer com que eu cresça na graça e no conhecimento, tanto perante a ti como perante os homens. Por isso eu aceito, Senhor, o teu tratamento, eu aceito as suas exortações, eu aceito, Senhor, o seu direcionamento. Direciona a minha vida. Eu sei que eu posso comandar o meu avião, Senhor, mas eu não quero entrar em falta de esperança, porque a minha esperança é Jesus Cristo e Ele está comigo. E eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu te amo, Senhor, eu te amo, e eu preciso declarar que eu te amo todos os dias, em todos os momentos,
porque é isso que fica, o que prevalece é o amor, Senhor. Por isso eu quero te dizer, eu te amo, Senhor, e é por esse amor que eu quero viver. Tira, Senhor, o meu coração e a minha vista das coisas aparentes. Não deixe que essas ciladas do mundo, Senhor, recaiam sobre a minha vida, pois afinal eu sou filho da luz. Eu ando com Jesus, Ele é a luz do mundo, eu estou em Cristo e eu preciso permanecer em Cristo em todas as situações da minha vida. Por isso, Senhor, eu te peço agora, toma todo o meu ser, eu entrego agora no seu altar, eu entrego a minha pessoa, o meu ser, Senhor, as minhas atitudes, tudo aquilo que eu sou, eu entrego no teu altar, para que o Senhor possa fazer de mim um homem segundo a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai em todos os momentos. Deus, agora eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor ordene seus anjos para que esses varões voltem para casa. Mas, Senhor, eu vou te pedir uma coisa especial hoje, nessa noite. Não deixa um deles dormir, incomode na madrugada, fala com ele, Senhor, acorde, mostra para ele muito mais coisas. Porque nós falamos muito pouco e nós sabemos que o Senhor é muito maior do que a Bíblia diz. Graças nós te damos pela nossa família. Senhor, quero tomar a posição do varão da casa. Eu quero ter governo da minha casa, porque senão eu não posso tomar conta das coisas do reino. Por isso, Deus, em nome de Jesus, abre a minha mente, abre o meu coração, porque eu estou na tua presença e na tua presença eu quero permanecer em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Cristo? Só um minutinho só para a gente finalizar. Vou chamar dois irmãos aqui para me ajudar no sorteio. Nós temos hoje aqui... hoje tem um livro muito bom. Deixa eu pedir aqui. Deixa eu ver. Henrique e Rafa. Vocês dois, hoje aqui. Ó, vocês ficar aqui do meu lado. E segura aqui, ajudem. Ó. Nós temos 3 livros aqui devocionais, que é um resumo de Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Você não está aqui por acaso.